Imagine acordar em um mundo onde cada novo dia é uma vitória improvável. Um mundo em que ser humano não garante nada, nem sequer a chance de chegar à adolescência. Pois é, já estivemos lá. Hoje, nós, os Homo sapiens, surfamos em 2,8 milhões de anos de história e desfrutamos de tecnologias que empurram nossa expectativa de vida global para perto dos 73 anos. Mas esse conforto é recém-chegado. Durante boa parte da jornada humana, viver muito era quase como ficção científica. Outras espécies humanas enfrentaram um cenário bem pior, e uma delas viveu um verdadeiro pesadelo biológico, o Homo habilis, que caminhou pela Terra entre 2.300.000 e 1.600.000 anos atrás. Um estudo com 26 fósseis desse grupo revelou uma expectativa de vida tão baixa que parece piada de mau gosto, cerca de 12 anos, e os pesquisadores ainda suspeitam que esse número era otimista, porque não apareceram bebês ou recém-nascidos nas amostras, um sinal de que a mortalidade infantil provavelmente era gigantesca. Se existisse um ranking das piores épocas para se nascer, o Homo habilis estaria no topo de todas elas. Ele tinha quase tudo contra ele, começando pelo próprio corpo. Eram pequenos, provavelmente menos de 1,20, pesando uma fração do que pesamos hoje, e nem compensavam no reforço estrutural. Seus ossos não eram particularmente robustos. Como se não bastasse, como todo bom primata, o habilis passava boa parte da vida entre os galhos, um refúgio contra predadores. Mas a verdadeira ameaça vinha de dentro, a fome. Apesar de viver em um ambiente cheio de frutas e vegetais, e ocasionalmente comer algumas dessas frutas, ele tinha um apetite surpreendentemente carnívoro. Seus incisivos enormes e mandíbulas espessas mostram que ele rasgava carne com uma eficiência absurda. Mas com grande fome, vem grande problema. Comer carne significava descer das árvores, se expor a perigos e explorar territórios arriscados, e o habilis fazia isso quase todo dia. Mesmo assim, não eram caçadores dignos de respeito. Eles escolheram o pior caminho, o carniceirismo. Sim, eles brigavam por restos, com um corpo pequeno, poucos músculos e ferramentas de pedra super simples. Em outras palavras, eram o equivalente pré-histórico a alguém tentando roubar o almoço de uma gangue inteira apenas com uma pedrinha. Pesquisadores concluíram que no máximo eles conseguiam espantar chacais e guepardos. Só isso. E isso é trágico quando você lembra que haviam mais de 30 predadores circulando na vizinhança. A vida do habilis era uma roleta russa diária. Entre esses assassinos profissionais, um se destacava, o Megatherial. Um gato dentes de sabre do tamanho de uma onça pintada, só que mais robusto e com pernas do tamanho de um leão. Imagine patas gigantes, terminando em garras curvadas, feitas para rasgar e perfurar, uma máquina da morte ambulante. E ele não só caçava habilis, ele gostava de habilis, literalmente. Sua dieta deixou marcas químicas nos fósseis, que mostram que humanos primitivos eram um prato frequente. O ataque típico era rápido, garras que derrubavam, dentes serrilhados que encontravam a garganta e apagavam a vítima em segundos. Mas havia um método ainda mais absurdo, e um fóssil confirma isso. O Megatherial podia simplesmente engolir a cabeça inteira da vítima com a boca. Sim, inteira. O ataque, identificado num espécime habilis, mostra perfurações no osso occipital, com um ângulo vindo da frente, o que significa que o predador fechou a mandíbula ao redor de toda a cabeça. Resultado? Asfixia, esmagamento do crânio, fim. E como se não bastasse, outros felinos gigantes também estavam por perto, como o Homotherium, e algumas espécies de Megatherium que chegavam a mais de 400 quilos. Um simples golpe de pata podia encerrar a história de um habilis, especialmente porque muitos ataques tinham como alvo indivíduos jovens. Escapar nem subindo em árvore. Esse felino monstruoso não precisava correr, ele saltava muito, muito melhor que felinos atuais. Mas o Megatherium estava longe de ser o único executor nesse mundo hostil. O horizonte de perigos do habilis era vasto. O Homotherium, por exemplo, menor que o Megatherium, carregava um arsenal estranho. Seus dentes eram curtos, largos e cheios de serrilhas onduladas, feitas para perfurar e cortar ao mesmo tempo. Uma mordida que funcionava como uma espécie de broca biológica. Para o Homo habilis, encontrar esse felino significava virar alvo de uma ferramenta de destruição feita sob medida. Só que essa era apenas uma pequena fatia do problema, porque além dos felinos, havia um outro grupo que realmente transformava a vida do habilis em um pesadelo prolongado: as hienas. E não qualquer hiena. Duas delas em especial colocavam o terror no mapa. A primeira, a Pachycrocota, uma das maiores hienas que já existiu. Tamanho de leão, mandíbula esmagadora de ossos e força capaz de quebrar qualquer estrutura. Para um habilis carniceiro, isso era praticamente uma sentença de fome ou morte. Onde havia carniça, havia Pachycrocota. E o pior, elas provavelmente caçavam em grupo. Imagine ser cercado por vários desses animais, que em muitas situações comem suas presas vivas.
E se você achou isso ruim, a segunda, a Chasma portetes, era menor, mas de um tipo muito mais inquietante. Uma hiena corredora, esguia, veloz, com presas que lembravam a de um guepardo. Provavelmente caçava em bandos grandes e podia perseguir por longas distâncias. Seus dentes eram afiados, moldados como os de um grande predador, perfeito para uma dieta quase totalmente baseada em carne. Em resumo, um grupo de facas vivas vindo atrás de você a toda velocidade. Enquanto no chão havia felinos e hienas, nos rios havia um tipo de criatura que não precisava correr, só esperar, e o Homo habilis, com o seu hábito de pescar com as mãos, basicamente se oferecia como prato especial. Entre os crocodilos antigos, 2 nomes dominavam o terror: Crocodylus torbjarnasoni e Crocodylus anthropophagos, ambos gigantes, mas o segundo, esse merecia o nome. Anthropophagos significa literalmente devorador de humanos. Não é metáfora, é descrição. Prova: 2 habilis jovens foram encontrados com ferimentos nas pernas que correspondem exatamente aos dentes desse crocodilo. Ele atacava por baixo, prendia as pernas e a partir daí seguia o ritual clássico, afogamento ou rolo da morte, arrancando membros inteiros. E pelo que mostra os fósseis, nesses 2 casos o resultado foi exatamente esse. Agora, imagine enfrentar isso sabendo que não há chances de revidar. Esse era um cenário frequente na vida dos habilis. O Anthropophagos chegava a 7,5 metros e cerca de 1,5 toneladas. Se um hábile desse bobeira perto na água, virava lanche oportunista sem hesitação. E os predadores não paravam por aí. Além dos gatos pré-históricos, hienas monstruosas e crocodilos gigantes, o habilis dividia território com vários animais que ainda vivem hoje. Felinos do gênero Panthera, canídeos, grandes aves de rapina e, é claro, cobras. As serpentes que provavelmente foram um inimigo invisível e constante. E como se predadores não fossem problema suficiente, havia ainda o caos dos animais territoriais, rinocerontes pré-históricos, hipopótamos, elefantes, javalis, aves enormes, todos vivendo na mesma região, todos capazes de matar um habilis sem nem perceber. Para o Homo habilis, não existia lado seguro da savana. Cercado por um planeta de dentes e garras, o destino do Homo habilis não dependia só de predadores. Sua própria dieta conspirava contra ele. Entre os 26 indivíduos estudados, apenas 40% tinham dentes em condições razoáveis. O restante apresentava desgaste extremo, esmalte destruído e dentes rachados. Jovens com menos de 17 anos já tinham dentes que lembravam o de um idoso moderno. Esses problemas vinham da combinação brutal de carne dura, ossos, raízes fibrosas e qualquer alimento disponível em tempos de escassez. E a escassez era algo constante. Durante o Pleistocênio, a África passou por ciclos climáticos intensos. Isso reduziu drasticamente a quantidade de alimentos, forçando habilis a depender cada vez mais de carniça, o que ampliava o risco de encontros fatais com predadores igualmente desesperados. Um ambiente cada vez mais hostil significava não apenas mais fome, mas também mais violência. A competição, porém, não vinha só de animais perigosos. Outros hominídeos ocupavam o mesmo território: Homo rudolfensis, Homo erectus, Paranthropus boisei, e as interações nem sempre eram pacíficas. Há pelo menos um registro de Paranthropus morto por habilis, talvez até consumido. Mas apesar desse episódio favorecer os habilis, ele geralmente estava em desvantagem. Ele era menor, o menos adaptado à vida no solo e possuía um cérebro cerca de 25% menor do que os seus competidores humanos. Em contraste, o Homo erectus tinha ferramentas sofisticadas, fogo e armas rudimentares, vantagens devastadoras em qualquer conflito. O resultado dessa combinação de ambiente brutal, predadores abundantes e competição acirrada foi uma taxa de mortalidade absurda. A fase mais perigosa começava por volta dos 10 anos. Isso, claro, para os poucos que chegavam lá. Estimativas sugerem que 40% morriam antes dos 10, incluindo bebês e crianças. O número sobe para 60%. Assim, a idade média de morte provavelmente ficava abaixo dos 12 anos. Isso levanta a pergunta inevitável: como os habilis conseguiram existir por tanto tempo? Talvez sua tecnologia, ainda que simples, tenha sido a chave. Suas ferramentas permitiam acessar medula óssea e plantas duras inacessíveis para muitos competidores. Seus grupos, que podiam chegar a até 85 indivíduos, também forneciam proteção limitada, embora nem sempre fosse eficaz. Mesmo com esses recursos, a vida para o Homo habilis foi, em muitos sentidos, um constante exercício de sobrevivência desesperada. Entre predadores gigantes, competidores mais inteligentes, clima severo, fome e doenças, viver como um habilis significava encarar um mundo implacável e, francamente, terrível todos os dias.